São 9h18. Em entrevista à CNN, agora na segunda-feira, o ex-presidente Lula afirmou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social pode voltar a ser um banco de investimento, caso ele seja eleito. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o especialista CNN em economia, Sérgio Vale. Sérgio, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Prazer estar aqui conversando com vocês. Como é que o senhor avalia essa proposta do ex-presidente? Não faz muito sentido, né? A gente está voltando atrás a um tempo que o BNDES tinha um papel extremamente importante em termos de investimento com os campeões nacionais e deu no que deu, né? O Tesouro Nacional passava recursos para o banco fazia esse financiamento desses investimentos e a gente acabou não gerando a taxa de investimento que era esperada com esse investimento que foi feito. E no final o que você teve foi um aumento brutal da dívida bruta e muitos estudos mostram que no passado, por conta desses subsídios muito pesados em cima do BNDES, que forçava a taxa de juros para baixo, a taxa básica de juros tinha que ser mais elevada também. Então, esse caminho de resgatar o papel dos bancos públicos que a gente tinha no passado não é o caminho correto, né? O governo deveria, especialmente se o Lula ganhar de fato, focar em poucas reformas no ano que vem, especialmente a tributária, e deixar o BNDES como está agora, sem alterá-lo. Voltar ao que era o passado vai trazer insegurança para o mercado e não vai ajudar na própria dinâmica de taxa de juros. Para entender melhor, Sérgio, bom dia também. Qual deve ser, portanto, o papel do BNDES e a quem cabe, né, essa função de fomentar o crédito para o empresariado brasileiro? A gente tem que fazer um trabalho conjunto, Stephanie, nesse sentido de estabilizar a macroeconomia brasileira, continuar fazendo a política fiscal crível, deixar o Banco Central atuar como ele tem atuado. Ao longo do tempo, com políticas macroeconômicas críveis, estáveis, a gente vai conseguir trazer a taxa de juros básica para baixo. E, consequentemente, a gente vai conseguir trazer também a taxa de longo prazo, que é importante para o investimento, para baixo. Então, aí você não vai precisar ter o papel do BNDES tão intensamente como a gente viu acontecer no passado. Então, precisa ter uma política integrada para a gente conseguir chegar nesse papel de financiamento de investimentos que não dependa só do BNDES. Continue dependendo do sistema privado, dos bancos privados, do mercado de capitais, né, da emissão de debêntures no mercado acionário. Então, você precisa ter uma diversidade maior desses investimentos e uma diminuição da dependência do BNDES, como a gente teve no passado. E qual o papel do BNDES no final nesse sentido, então? Ele poderia ser um pouco o que era no passado, ser um financiador de exportação e importação. Né, ele ajudar no papel de exportação e importação, de financiar exportação e importação no Brasil, que era um pouco o que o banco fazia lá atrás. Né? Esse seria o papel ideal aí nos próximos anos para a gente ver o BNDES atuando. Ô Sérgio, a Priscila Yasbeck, que está com você sempre durante o CNN Money, né? Você é especialista CNN em economia e colunista do jornal, que vai ao ar todos os dias das 6 às 6h30. Tem uma pergunta para te fazer e antes disso tem uma apuração. Você conseguiu conversar com o pessoal da equipe econômica da campanha do PT e eles te explicaram com mais detalhes do que aqueles que o ex-presidente Lula forneceu na entrevista ao William Vac sobre o que eles pretendem, que desenho imaginam para o BNDES caso o ex-presidente vença a eleição agora em outubro, né? Priscila, bom dia de novo. Bom dia, Colombo. Bom dia, Stephanie, Sérgio. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, porque o presidente Lula, ele falou muito por cima ali, né, que o BNDES voltaria a ser um banco de investimento. Daí eu fui procurar, então, entender melhor quais são os detalhes da ideia que o ex-presidente tem, então, na sua campanha para o papel do BNDES, né? E o que eu apurei, que eles querem fazer o BNDES ser um banco que vai financiar, então, a microempresa, pequena empresa. Isso o ex-presidente Lula já tinha falado em alguns debates, em algumas aparições públicas, e além disso, fazer financiamento de infraestrutura, fazer financiamento dessas médias empresas, mas o que eles ressaltam é que eles sabem que eles não querem fazer o que foi feito ali no primeiro mandato da ex-presidente Dilma, eles querem fazer um BNDES de uma forma diferente, também falam sobre agir em parceria com o setor privado para continuar a desenvolver o mercado de capitais, né? O Sérgio acabou de falar sobre esse papel que o BNDES tinha, que acabava aparecendo como um competidor
competidor dos bancos, né, e do mercado de capitais, porque usava uma taxa de juros ali muito abaixo da taxa de mercado, então as empresas recorriam ao BNDES para buscar essa taxa mais baixa. Então, a minha análise aqui, Sérgio, que eu quero jogar também para você, me parece que a ideia seria ser um meio termo, né? Nem ser aquele BNDES que representava 4% do PIB em termos de empréstimo, que competia com o mercado de capitais, mas também não ser o que o BNDES se tornou agora, né? Que é um BNDES com uma atuação menor, né? Que voltou ali para os níveis de empréstimo que tinha nos anos 90. Qual que te parece ser a tua análise sobre essa ideia, sobre essa proposta? Pois é, Pri, bom dia. O risco aqui é a dose, como sempre, né? A gente está falando de um início de processo de voltar lá atrás, quando teve o início do governo do Lula, que também tinha essa ideia de financiar pequenas empresas, empresas médias, infraestrutura. Era um pouco essa ideia também que tinha no começo e acabou por conta da pressão que teve ao longo do tempo de uma taxa de juros tão baixa que o BNDES oferecia em relação a uma taxa média de juros que era extremamente elevada no Brasil. A gente começou a ver o BNDES emprestar para todo mundo, especialmente empresas grandes que começaram a ter acesso a esse financiamento via BNDES. Então, o risco que você tem é, se você não fizer uma política integrada que, de fato, faça uma política crível do ponto de vista fiscal, do ponto de vista monetário, para conseguir trazer a taxa de juros para baixo, o BNDES vai sugar tudo. E vai ser aquele banco que vai, de fato, fazer com que o mercado de capitais e o sistema privado de financiamento acabe diminuindo o seu papel, porque o BNDES vai estar em todas, na pequena empresa, na média e na grande empresa. Então, utilizar o BNDES, ok, não está errado, mas precisa ser uma política muito bem pensada, integrada, para você não voltar às práticas do passado. Esse é o risco que a gente tem. E a gente precisa ter muito cuidado para não repensar e refazer o que a gente fez de errado no passado. Agora, Sérgio, o mercado privado, ele oferece crédito para pequeno e médio empresário, especialmente, como disse a Priscila, que vai ser um dos focos do BNDES caso o PT vença as eleições. O sistema financeiro tem oferecido condições justas para essa gente, que é quem mais emprega no país? Posso só complementar a pergunta do Colombo? Porque eu lembro, durante a cobertura até da pandemia, né, o Pronamp, que foi o programa que foi feito pelo governo para crédito para micro e pequenas empresas, e o que se viu é que realmente, né, alguns pequenos empresários não conseguiam o acesso ao crédito, né? Tem um problema crônico aí de vários governos de falta de crédito para os pequenos, né? E também tem toda uma discussão profunda, acho que o Sérgio pode nos ajudar com isso, sobre o quanto que se deve fomentar, né, as pequenas e médias empresas do país. Mas só para complementar, assim, que de fato existe sim uma dificuldade, às vezes, de acesso ao crédito dessas empresas menores. Pois é, mas se você tivesse uma política integrada que você conseguisse lá na frente, passado esse momento que a gente tem agora de inflação elevada, que está fazendo com que a Selic suba, as taxas de curto e de longo prazo subam, no momento temporário, a gente não vai ficar com isso permanentemente nos próximos anos, a hora que normalizar, se você fizer uma política correta do ponto de vista macroeconômico, a gente vai conseguir trazer as taxas básicas de curto e de longo prazo para baixo. E aí você vai conseguir ajudar não só a grande empresa, mas as pequenas empresas também, que vão ter taxas mais acessíveis e tem hoje um espaço de acesso ao mercado financeiro que talvez não tinha 15, 20 anos atrás e que hoje essas empresas têm. Então, um ponto central aqui que ajuda para essas pequenas empresas que têm dificuldade de acesso ao crédito, o mais importante para elas é ter taxas que são competitivas. Mas para isso acontecer, o caminho não é subsidiar o BNDES, é você fazer uma política correta macroeconômica para lá na frente você conseguir ter uma taxa de juros mais baixa. A gente precisa ter tempo para conseguir entregar isso e daqui 2, 3 anos a gente voltar a uma certa normalidade de taxa de juros e inflação no Brasil. Tentar correr atrás, entregar tudo de uma vez, subsidiar imediatamente, entregar empréstimo mais barato, forçadamente subsidiado para as pequenas empresas logo de cara, não vai funcionar como não funcionou no passado. Então a gente precisa ter calma. Precisa ter tempo para fazer a política correta para conseguir que isso tudo funcione. Nós conversamos com o Sérgio Vale, que é especialista CNN em economia, sempre nos ajudando a entender melhor. Sérgio, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia. Até a próxima, pessoal.